Vamos, Renato. Eu não sei se aqui no Rio de Janeiro também tem um costume que lá em São Paulo nós temos. Eu acho que sim, né? São duas cidades muito próximas. De quando a comida é muito duvidosa, você vai comer uma coxinha num lugar que você acha, não sei se essa coxinha aqui está muito boa não. Você chama esse alimento de Jesus me chama. Ou Jesus te chama. Bom, eu não sei se esse costume também em São Paulo é generalizado. Eu sei que desde pequeno eu sempre escuto isso, não? Então vamos comer um Jesus te chama lá? Vamos lá. Então, esse é o tema da pregação hoje, amém? Jesus te chama. Amém. Mas não se assustem, não estou falando do chamado morte, tá bom? Estamos falando aqui de um Jesus que traz, ao contrário, vida para aqueles que estão vivos permanecerem vivos verdadeiramente. Amém? Vamos começar com uma oração. Amém. Deus e Pai, muito obrigado pelo seu amor, esteja conosco agora. Ajuda-nos, Pai eterno, a nos concentrarmos na sua palavra, Deus, que ela seja o norte de nossa vida, nos ajude, nos inspire, nos anime, nos encha, Pai eterno, com a sua profunda misericórdia, Deus. Obrigado, Pai eterno, porque nós não estamos aqui simplesmente porque escolhemos ir para um lugar legal hoje, mas estamos aqui, Pai, para prestarmos honras ao Senhor, Pai eterno, para prestarmos ao Senhor o devido louvor, Pai, a devida adoração, Pai eterno, para que a vontade do Senhor sempre prevaleça. Obrigado por tudo, perdoe os nossos pecados, Pai, anima nossos corações. Também oro, Pai eterno, por favor, pela nossa irmã que está internada, Pai, que é a Carol Brenda, já há tanto tempo, Deus. Eu oro para que o Senhor possa, por favor, guiar, orientar os médicos, Deus, ajudar a se restaurar o quanto antes, para que esteja conosco, Pai, por favor. Também oro pela Serena, que também está internada, Pai, com alguma bactéria ali, Pai eterno, os médicos estão tentando descobrir por meio dos exames o que seja. Eu oro ao Senhor, Pai eterno, tão pequenininha, Pai, ela é uma alegria para cada um de nós, Pai eterno, e eu oro ao Senhor, Pai, para que o Senhor possa trazer paz para o coração do Valdemar, da Fernanda, Pai, que a Serena esteja o quanto antes conosco aqui, Pai, por favor. Obrigado por tudo, em nome de Jesus que oramos e agradecemos, amém. Amém. Bem, irmãos, vamos para Salmo 126. Vamos ver aqui um sonho de Jesus. Jesus nos chama para algo, porque Ele sonha com alguma coisa. Então você não chama alguém, tipo assim, eu vou chamar alguém para jogar futebol, simplesmente porque você quer chamar. Você chama porque você quer engrossar seu time, ou porque você quer se divertir. Nós temos o objetivo pelo qual nós chamamos as pessoas. Talvez você foi chamado para estar aqui hoje, para nos visitar, porque existe um propósito, não somente da pessoa que te chamou, mas como Deus, Ele é soberano, e não existe o acaso para Deus. Tudo que acontece é de acordo com a vontade de Deus, ou porque Deus quer, ou porque Deus permite que aconteça alguma coisa, para que nós possamos crescer e aprender espiritualmente. Por isso, esse é o princípio do Deus soberano, amém? Então Deus nos chamou para nós estarmos aqui hoje, porque Ele tem um objetivo, Ele tem um sonho, e nós podemos ver claramente esse sonho no Salmo 126, versículo do 1 ao 3. Vamos. Diz assim: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então nossa boca encheu-se de riso, e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. O que o Senhor fez aqui? Ele libertou o seu povo que estava cativo, prisioneiro, e os trouxe para onde? Para Sião, para a terra deles. E isso para Deus foi um sonho, foi um desejo. Então o povo começou a sonhar o sonho de Deus, o sonho de liberdade. Deus chamou você hoje para sonhar, mas provavelmente Deus não chamou você para sonhar os sonhos
medíocres desse mundo. Eu quero ter um carro novo, quero morar numa cidade com menos violência, não vou para Olambra. Não, você vai continuar em São Gonçalo, né? Vai continuar lá, mas isso não vai fazer com que você fique menos feliz. Por quê? Como foi bem falado aqui nas boas-vindas, foi uma pregação, na verdade, muito bom. Foi que Deus nos chama a sonhar o sonho dele. O fato de nós estarmos no templo, o fato de nós estarmos servindo a Ele, nós termos um relacionamento com Deus, já é o suficiente para nós estarmos felizes, não importa onde nós estivermos, amém? Seja em Olambra, seja em Campos do Jordão, em Gramado, São Gonçalo, seja em Nova Iguaçu, não importa onde, Deus nos chama para estarmos libertos, amém? É preferível ser uma pessoa liberta, com a consciência tranquila, morando num local onde o índice de violência é um pouco mais alto, ou muito mais alto, do que estar num local onde não existe violência, mas estarmos com a nossa consciência prisioneira. Por quê? Porque Deus nos chama a sonharmos o sonho de liberdade. E a liberdade está dentro de cada um de nós. Nós vemos discípulos presos, mas felizes cantando a Deus porque eles estavam livres dentro deles. E nós vemos fariseus na época, livres, dormindo em camas confortáveis, mas perturbados dentro deles. Por quê? Porque a liberdade começa dentro de cada um de nós. E Deus nos chamou a sonhar, amém? Jesus pegou esse sonho e mudou os rumos da humanidade. Jesus mudou o rumo da humanidade por quê? Porque Ele impregnou esse sonho em outras pessoas. Como nós pegamos esse sonho? Simplesmente abrimos a Bíblia, nos inspiramos com esse salmo, deixamos esse salmo aberto na cabeceira da nossa cama e pronto. Agora sim eu estou sonhando. Ou simplesmente porque eu vim a um culto e o pastor lá pregou sobre isso entrou na minha mente e pronto, agora estou liberto, peguei o sonho de Jesus. Não! Jesus impregnou esse sonho na vida das pessoas como? Ele mesmo andou com os seus discípulos durante 3 anos e impregnou a vida dele na vida dos discípulos por andar junto com os discípulos. Por que Jesus chamou pessoas para andarem com Ele e não simplesmente fez uma pregação radical? Não, mas Ele andou junto. Por quê? Porque Ele queria que eles fossem iguais a Jesus, fossem iguais a Ele, amém? E como tudo começou? Lucas 4, do versículo 16 ao 30, vamos lá. Vamos, Renato. Para nós pegarmos o sonho de Jesus, Jesus te chama para nós sonharmos com Ele, amém? Para nós pegarmos esse sonho de Jesus, precisamos andar com Jesus, amém? Lucas 4, versículo 16 em diante. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu-o e encontrou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para preparar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos. Uau! E proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Uau! Todos falavam bem dele. Preste atenção nisso, irmãos. Todos falavam o quê? Bem dele. É difícil encontrar pessoas que falam mal de Jesus, não é? Você encontra um doido por aí que fala, mas é difícil encontrar alguém que fala mal de Jesus. Todo mundo fala bem dele,
mesmo porque ele veio trazer amor, nós aprendemos sobre ele em nossas tradições, escutamos palavras incríveis que vêm de Jesus, ok. Então todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam dos seus lábios, mas perguntavam: não é este o filho de José? Ou seja, o carpinteiro? A gente conhece ele. Jesus lhes disse: é claro que vocês me citarão este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo, faze aqui na tua terra o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. Continuou ele: digo-lhes a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra. Asseguro-lhes que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio, e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, ou seja, Elias, o profeta, não foi enviado a nenhuma das viúvas, das pessoas que estavam passando fome em Israel, porque o céu reteve a chuva, não havia colheita, houve uma grande fome. Então, Elias não foi para os israelitas, não foi para os judeus, senão a uma viúva de onde? Serepta, não era Judeia, na região de Sidom. Também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu. Eliseu era o discípulo de Elias, e quando Elias se foi, ficou Eliseu no lugar dele, o grande profeta. Também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Elias, o profeta. Todavia, nenhum deles foi purificado, somente quem? Um sírio, chamado Naamã, somente Naamã, o sírio. Uau! Um sírio. E hoje nós sabemos a guerra que existe lá no Oriente Médio, não? Nós vemos Israel contra o Hamas em Gaza, na Palestina. Nós vemos Israel contra o Hezbollah, que fica lá no Líbano, talvez em alguns lugares da Síria também. Sabemos que são povos muito inimigos, desde essa época já eram povos inimigos. Mas Eliseu foi chamado para curar leprosos onde? Em Israel? Sim ou não? Não! Foi chamado para curar leprosos, uau! Na Síria. Que mensagem dura! Até agora a mensagem estava bonita de Jesus, mas quando ele começou a engrossar, falar realmente a verdade para as pessoas, olha o que aconteceu, versículo 28. Todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Olha, foi rápido, não? Foi de 0 a 100 em alguns segundos. Foi rápido. Então, estava todo mundo admirado com as palavras de graça que saíam da sua boca, mas quando Jesus desafiou o coração deles, o que aconteceu? Ficaram furiosos e resolveram fazer o que com Jesus? 29. Levantaram-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o topo da colina. Para quê? Sobre a qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo precipício abaixo. Olha o que 2 simples frases fizeram com Jesus. Enquanto estava falando palavras lindas, legal, depois quando ele desafiou, queriam matar Jesus. Mas Jesus passou por entre eles e retirou-se, porque obviamente não era o tempo ainda de Jesus partir. Na sua primeira pregação, já queriam matar Jesus. Primeira pregação. Por quê? Porque ele decepcionou alguém. Quem? Aqueles que esperavam ter uma vantagem dele. Aqueles que esperavam receber uma palavra bonita. Aqueles que esperavam receber graça de Jesus. Aqueles que esperavam ser curados por Jesus. Porque nessa mesma escritura nós vemos que Jesus fazia milagres. Já começou fazendo milagres. Então Jesus já tinha uma fama e já gerou uma expectativa nas pessoas de que ele ofereceria algo para alimentar as necessidades dessas pessoas. Ele oferecia alguma coisa de vantagem eu posso ter por Jesus. Porque o que as pessoas querem hoje em dia é escutar uma palavra bonita e ter seus problemas resolvidos. É isso que as pessoas querem. É, verdade. Eu não sei porque você está aqui hoje, amém? Mas talvez você veio aqui para escutar uma palavra linda, sair daqui abençoado,
e alguém ter tido um convívio com você, ajudando você a resolver seus problemas da vida. Isso já faz com que você fique tranquilo, em paz. Mas Jesus desafia. Amém? Amém. Jesus está dizendo que não seria aceito em Jerusalém, porque o que ele trazia era diferente do que as pessoas pensavam que o Messias traria. Jesus poderia ter feito uma média com eles, sem precisar ser tão duro, não? Mas uma pregação verdadeiramente vinda de Deus deve deixar a verdade clara. Então, nós aqui hoje, irmãos, somos pessoas portadoras da verdade, não que vem de nós, mas que vem da palavra de Deus. Mas às vezes acontece o quê? Ou uma covardia nossa de desafiar alguém. Gostei muito da pregação da Júlia ontem também. Cadê a Júlia? Está lá, incrível lá na devocional. Foi uma pregação, amém, para as mulheres. Amém. E uma pregação que eu transformo para homens agora também, amém? Porque muitas mulheres, elas querem escutar o que elas querem. Ela deu um exemplo pessoal muito interessante. Ela expôs a vida dela, né? Ela buscou algumas irmãs para que essas irmãs falassem o que ela queria ouvir, né? E se indignasse com ela por causa de uma situação. Mas as irmãs falavam aquilo que ela não queria ouvir. Esse é o reino de Deus, é por isso que ela está até hoje com a gente aqui, amém? É por isso que ela está perseverando. Se a gente escutar o que a gente quer, a gente deixa de ser o reino de Deus aqui, amém? Então, mas é isso. Então, Jesus, ele decepciona as pessoas que querem somente uma vantagem dele. Queriam matar Jesus aqui. Muitas vezes pessoas querem matar você. Em alguns casos, sua mãe quer te matar, amém? Seus próprios familiares estão indignados com você. Por quê? Porque a mensagem que é oferecida é uma mensagem odiada por religiosos que só querem escutar coisas bonitas. É uma mensagem odiada. Religiosos não gostam de escutar desafios. Eles querem sentir paz e, para cumprir um desafio, esperam Deus prover. Quando Deus tocar meu coração, as coisas vão acontecer. Deus está tocando você faz tempo. Você que precisa se tocar agora, amém? E fazer as coisas acontecerem. É verdade. Mas religiosos não pensam assim. Jesus poderia ter feito uma média com eles, mas deixou a verdade escancarada, amém? E falou que o profeta Elias, imagina só, não resolveu a fome dos israelitas, mas de uma mulher fora de Israel. O profeta Eliseu não curou leprosos em Jerusalém, mas Naamã, um sírio, e não um israelita. Isso para eles era uma humilhação terrível, ao pensar que pessoas fora do reino de Deus, na concepção deles, fora do judaísmo, melhor dizendo, recebiam bênçãos maiores do que nós que somos judeus. Nós que cumprimos todas as leis, nós que cumprimos todas as regras, nós que estamos ali, dando todo o nosso coração, dia a dia, não recebemos as bênçãos, mas estava na Bíblia, era isso. Não tinha como eles negarem isso, amém? Então, dessa forma, Jesus está dizendo que não faria muitos milagres em Jerusalém, não atenderia um clamor público, mas sim trataria de algo incrível, sobre a justiça verdadeira de Deus. Irmãos, para pensar um pouquinho. Hoje em dia, não existem os mesmos milagres que havia na época de Jesus, os mesmos dons miraculosos. Mas como, Renato? Eu conheço igrejas que fazem muitos milagres, os pastores fazem muitas maravilhas, muitos milagres. Não existe. Naquela época existiam milagres que hoje em dia não existem. Quais são esses milagres? Ressurreições. Esse é um deles. Já ouviu alguém ressuscitar alguém por aí? Me explica. Eu nunca vi. Alguém está lá no caixão, vai lá, alguém impõe as mãos e fala: Lázaro, levante. Ou Talita, levante, como Pedro fez. Ou Paulo, que também levantou e ressuscitou Eutico, que havia morrido porque sua pregação foi muito longa, ele caiu, dormiu e caiu. É verdade, ele estava no andar superior do prédio, estava lá, Paulo estava fazendo uma pregação, durou a noite inteira a pregação, ele caiu no sono, Eutico caiu no sono, dormiu, caiu,
Não durma na pregação, tá bom? Porque hoje em dia não tem milagre de ressurreição. Você vai ficar... Você vai cair mesmo. Mas não existe, a gente não vê paralíticos de nascença que estão lá, cegos de nascença enxergarem. Eu nunca vi isso. Eu nunca vi alguém abrir o mar e fazer o sol parar. Para o sol. Nunca vi isso acontecer. Mas na Bíblia, tanto no Antigo quanto alguns outros milagres do Novo Testamento, isso acontecia. Por que não existem esses milagres hoje? Por quê? O Espírito Santo deixou de fazer milagres poderosos? Você acha que o Espírito Santo agora está com as mãos atadas? Não. É porque hoje não há mais necessidade de dons miraculosos. Sim, existem alguns milagres. O principal milagre é quando alguém se converte, amém? Mas tem milagres, algumas pessoas são curadas, existem também, mas não são mais dons miraculosos necessários para fazer com que as pessoas escutassem os profetas, escutassem os apóstolos, para poder acreditar na palavra de Deus, porque a palavra de Deus já está escrita. Naquela época não estava ainda, estava sendo escrita com a vida deles. Então, para eles acreditarem nisso, era necessário algum sinal miraculoso, para eles pensarem assim: uau, é verdade, por meio do sinal miraculoso eu sei que você vem de Deus. Hoje não é mais necessário, a Bíblia já é suficiente, amém? Para fazer qualquer um ter fé, qualquer um acreditar. A Bíblia já é suficiente, mas mesmo assim alguns milagres acontecem por misericórdia de Deus, mas não mais dons miraculosos, como tinha naquela época. Pega, Renato. Enquanto Jesus estava lendo o livro de Isaías, estava tudo bem. Mas ao falar que seria rejeitado, porque não veio como objetivo principal fazer milagres, resolver questões políticas, que faziam os judeus ficarem debaixo de uma autoridade, de uma autoridade romana, por exemplo, que era um autoritarismo em relação aos judeus, que cobrava altos tributos. Os fariseus não suportaram essa mensagem e ficaram furiosos. A igreja é um lugar legal para você, até o dia que alguém mexe na sua ferida para curar algum pecado na sua vida. Qual é esse pecado? Adultério? Impureza, masturbação? Imoralidade sexual? Orgulho? Arrogância? Se alguém falar para você, você é orgulhoso, você se sente ofendido? Você se sente ofendido se alguém falar para você assim: olha, você anda cobiçando mulheres por aí? Ah, mas é normal, todo homem faz isso. Não. Tem alguns homens que lutam contra isso. Tem algumas mulheres que lutam contra isso. Você luta ou você se entrega? Quando tratamos de assuntos assim com você, o que acontece? Você quer jogar Jesus do alto numa colina? Não, imagina, eu? Não, é isso que você está fazendo sim. Porque é essa a mensagem que Jesus traz para você hoje. Ah, mas não, egoísmo? A Bíblia fala em Provérbios 18:1, aquele que se isola busca interesses egoístas. Você se isola quando alguém chama você para evangelizar, quando alguém chama você para ter um tempo com alguém, para ajudar alguém espiritualmente, você não. Hoje eu estou cansado, eu quero me isolar. Isso é egoísmo. Se eu mexer nessa ferida sua, e se alguém falar para você assim: isso é pecado, se arrependa, você vai se sentir mal? Que tipo de igreja você quer fazer parte? Que tipo de médico você quer ir? Aquele que trata a sua doença superficialmente? Ah, é um câncer, mas tudo bem, toma uma aspirina para baixar a febre e tudo vai ficar bonito. Toma aí não sei se a aspirina baixa a febre, mas Novalgina, vai, dipirona. Agora tem que usar um termo técnico aqui, porque tem médicos aqui, não? Então, o que você quer? Você quer um lugar assim, para tratar a sua doença? Ou você quer fazer um exame de imagem, um tratamento sério? Espiritualmente, por que não é assim? Porque espiritualmente eu busco o que é mais confortável para mim. Nem sempre o tratamento é o mais confortável para cuidar de uma doença. É isso que Jesus veio trazer, amém? E os judeus dessa época, principalmente os fariseus, não queriam escutar isso porque isso confrontava muito a tradição deles. Imagina, era uma tradição milenar.
Desde Abraão, desde as leis de Moisés. Eles iam agora deixar tudo aquilo que eles aprenderam para irem atrás de Jesus. Alguém estava chegando novo ali, um homem que tinha 30 anos de idade. Será que isso não mexeu com uma ferida chamada orgulho religioso no coração deles? Eles estavam confortáveis em sua religião. Ninguém precisava amar ninguém. Entenda bem, todas as leis do Antigo Testamento, todas elas sem exceção, sejam leis morais, cerimoniais, qualquer tipo de lei que existia naquela época, elas tinham como princípio o amor de Deus pelo povo. Então os princípios vêm antes da lei. Uma lei é regida por causa de princípios que vêm antes dela. Então, se você está numa sociedade e os princípios dessa sociedade é poligamia, então as leis desse país vai permitir que um homem tenha mais de uma mulher, e vai ser normal. Assim nasce uma lei. Não estou dizendo que é certo isso, estou dizendo que assim nasce uma lei num país. No Brasil não é assim, ok? Então existem princípios. Qual que era o princípio que fazia com que Deus desse tantas leis para o povo da época? Se eram leis sanitárias, é para preservar o quê? A saúde. Então não coma carne de porco. Se tem alguém leproso, afaste essa pessoa, porque não tinha tratamento para lepra. Então eram leis. Eram leis cerimoniais também. Existiam leis morais também. Porém, quando Jesus chegou, ele veio falar de princípios. Por isso que ele resume todas as leis do Antigo Testamento em 2 princípios. Ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao próximo como a si mesmo. O princípio está aqui. Fazer coisas, obedecer regras, não é mais importante do que amar as pessoas. Se você quiser obedecer regras, mas não amar, fique com amar. Amém? É isso que Jesus está dizendo aqui. Por isso que Jesus curou um cego de nascença. E os judeus, os fariseus, o que eles pensaram? Eles não amavam o cego. Eles estavam preocupados porque Jesus curou no sábado. E no sábado ele não podia curar ninguém. Olha só, os judeus não amavam. Eles queriam cumprir regras. Mas Jesus veio trazer o amor. Então eles estavam algum lugar muito mais fáceis, é cumprir regras. Olha, mulheres não cortem o cabelo. Homens deixam a barba crescer. Não faça isso. Porque não precisa de amor isso. Agora, quando a gente fala de amor, aí sim há sacrifício. Por quê? Eu preciso amar a Deus acima de tudo. Eu sei que algumas coisas Deus não gosta. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me negar para não fazer essas coisas. Não porque está na regra, mas porque eu amo a Deus. Amar ao próximo é o segundo mandamento. Como? Como nós somos expertos em amar a nós mesmos. Todo mundo ama a si mesmo. Ninguém aqui, ao escolher 2 empregos, um você vai trabalhar mais e ganhar menos, e outro você vai trabalhar menos e ganhar mais. Ninguém aqui é louco, eu vou trabalhar mais e ganhar menos. Mesmo que eu não goste de fazer isso. Por quê? Porque você se ama. Isso aqui é o melhor para você. Então esse mesmo amor que você tem por você, você tem que ter pelas pessoas. Olha que profundo isso. Mas os judeus preferiam cumprir regras. Ninguém era incentivado a se arrepender dos pecados, mas apenas cumprirem cerimônias de purificação. Olha que terrível. Então, se você está em pecado, vai lá, mata uma pombinha, leva no templo, lá mesmo você compra, ok? Tem uns vendedores, os mercadores lá, você compra lá uma pombinha, compra sei lá, tinha até touros lá, você podia comprar. Se o pecado é muito grande, compra um touro. Ok? Então vai lá, compra lá, você nem precisava cuidar. Não, por quê? Porque é uma regra, eu faço isso, beleza, fiz, estou purificado, não preciso me arrepender dos pecados. Eu simplesmente faço isso uma vez por ano, está tudo beleza. Seria mais fácil fazer isso hoje, não? Eles cumpriam atividades. Havia os que cantavam no coral, que eram os levitas. Os que cumpriam cerimônias, que eram os sacerdotes, faziam as cerimônias, inclusive as cerimônias de purificação.
e os que pregavam, que eram os profetas, mas não cumpriam a missão de levar o verdadeiro amor às pessoas, nem de se importar uns com os outros. Cada um vivia a sua vida da sua própria forma e ninguém se intrometia na vida do outro. O cara está cego de nascença, pouco importa se ele está voltando a enxergar ou não. Se você não ama essa pessoa, para você pouco importa. O que importa é a forma que você é curado. Você foi curado de uma forma que Deus não aceita, porque foi um sábado. Uau! Isso nos faz refletir muitas coisas, irmãos. Essa pregação é muito longa, vou terminar por aqui. Vou continuar ela no domingo, depois do retiro, amém? Mas eu quero deixar um desafio para cada um de nós. Primeiro, pensa no que você espera de Jesus. Como você trata as pessoas que falam a verdade para você? Você se acostuma com atividades e para você está tudo bem? Uma pergunta interessante. Está disposto a ouvir a verdade? Se você nos visita hoje, se você estiver disposto a escutar a verdade, você vai querer estudar a Bíblia por quem trouxe você. Se você não estiver disposto, você vai dar alguma desculpa. Não tenho tempo, é a mais comum. Talvez uma outra, eu moro longe, não dá. Talvez uma outra, eu prefiro ficar na minha igreja porque lá ninguém me confronta com nada. Alguma desculpa você vai dar, mas nós queremos estudar a Bíblia com você e mexer na ferida. Por quê? Porque só assim você vai ser liberto. Ninguém vai ser liberto por causa de palavras bonitas aqui. Você vai ser liberto porque alguém vai tocar na sua ferida. E a gente só consegue tocar a ferida com a palavra de Deus. Não vem da sabedoria humana. Não. Vem da sabedoria de Deus. Jesus te chama. É mais do que uma pregação, é um chamado. Não é uma pregação legal, é um chamado. Então, qual o desafio? Cumpra um desafio relacionado ao seu caráter essa semana. Isso serve para todos nós. Cumpra essa semana. Arrependa-se uma vez por todas, amém? Essa semana. Você se lembra do desafio da pregação passada? Foram 2. Um primeiro, só tome a Santa Ceia quando você tiver com a sua consciência tranquila diante de Deus. Se você não tiver, não tome a Santa Ceia. Vai lá e resolva a sua consciência antes. E qual foi o segundo desafio? Nos esforçarmos ao máximo para trazermos pessoas conosco nos cultos. Muitas vezes não vamos conseguir, mas vamos nos esforçar. Para quê? Para que nós possamos cumprir o papel de discípulos e levar o amor às pessoas verdadeiramente. E agora nós temos mais um desafio. Qual é? Qual que é o desafio? Eu acabei de falar. Desafio relacionado ao teu caráter. Pense em alguma coisa no seu caráter que você precisa mudar verdadeiramente. Seja uma amargura, seja impureza, imoralidade. Confesse, mude o que é necessário mudar. Porque assim temos certeza da legitimidade do reino de Deus no meio de nós. Fora isso, não temos essa certeza. E como nós podemos fazer isso? Eu vou ler a última escritura para nós terminarmos. Uma escritura boa, Jeremias 33, versículo 3. Jeremias 33, 3. Vamos lá, Renato. Só um versículo. Nós vamos ver uma promessa de Deus aqui, amém? Clame a mim e eu responderei. E lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Clame a Deus, amém? Derrame seu coração a Deus. Coloque todo o seu ser à disposição de Deus. Clame a Ele, jejue, ore, se ajoelhe firmemente e Ele vai te responder. Porque Ele não nos desampara, amém? E vai nos responder coisas que nós não sabemos. Por quê? Porque a vontade de Deus
é que todos nós sejamos libertos, e é por isso que Jesus te chama, e para Ele sejam dadas as glórias. Amém.